Nós estamos vivendo um momento muito difícil, como vocês sabem. E muitas vezes a gente murmura. Mas a gente tem que ter em mente que para tudo tem um propósito. Eu creio que tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Mesmo que seja difícil enxergar. E como é difícil, não é mesmo? Fala, galerinha! Nós estamos começando mais um Shape Team. But first, let me take a selfie. E hoje nós vamos falar sobre a murmuração. Você sabe o que é murmuração? Murmurar é o ato de reclamar. Ai, tudo eu nessa casa, não aguento mais. Ai, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ui, e agora tem que ligar a câmera na aula online. Ai, a minha mãe é muito chata. Ai, você fica mandando fazer serviço da casa, limpar a casa. Ai, eu não quero limpar a casa. Não pedi pra nascer. Ai, a minha mãe não tem dinheiro pra comprar uns look novos pra mim. Como assim? Eu quero celular, eu quero um iPhone 12. Eu quero um iPhone 12, minha mãe tem que me dar. Porque eu não pedi pra nascer. Ai, pai, eu quero um lanche. Eu não aguento mais comer essas comidas ruins aí. Ui, eca, que nojo. Ai, nossa, muito ruim esse meu celular. Uma porcaria isso aqui. Não tem memória, eu quero um iPhone. Ai, porque eu tenho vergonha de sair nesse carro aí, pai. Que feio. Ai, eu tenho vergonha, me deixa na esquina. Eu não quero ir com esse carro, muito feio. Conhecem alguém assim? E a murmuração na Bíblia sempre está ligada a consequências desagradáveis. Por isso, precisamos aprender a ser grato pelo que temos e abençoar outras vidas. Você tem abençoado outras vidas? Ou você tem murmurado demais? Neste breve estudo, vamos ver como é importante enxergar todos os lados de uma situação. Quando decidimos louvar e adorar a Deus por tudo que temos, estamos mostrando um coração agradecido e que reconhece a perfeição de Deus. Quando murmuramos, estamos dizendo a Deus que o que Ele está fazendo não está perfeito, que a obra dele não está perfeita, que a maneira como Ele está agindo não está perfeita e que Ele poderia fazer melhor. Por isso, quando olhamos a Bíblia, analisando as pessoas que murmuram, elas passam por grandes problemas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, como vocês sabem. E muitas vezes a gente murmura. Mas a gente tem que ter em mente que para tudo tem um propósito. Eu creio que tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Mesmo que seja difícil enxergar. E como é difícil, não é mesmo? E sim, gente, isso serve para mim também. Eu sou humana assim como vocês. E sim, eu me pego murmurando muitas vezes. Mas eu tenho um foco e o foco é Jesus. E quando eu me lembro que para tudo tem um propósito, eu lembro que eu não posso murmurar. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a murmuração. E analisando algumas passagens bíblicas, como dos Hebreus no deserto, por exemplo, ou de alguns novos cristãos mencionados na carta de Paulo, podemos perceber que a murmuração está ligada diretamente com a decepção, porque a gente espera algo, né? E quando não sai do jeito que a gente planeja ou pensa, a gente acaba se decepcionando. Reclamamos de pessoas, de líderes, reclamamos de situações, quando as coisas não saem conforme o nosso planejado. Por isso, a murmuração, antes de tudo, é um ato egoísta. Através da murmuração, estamos demonstrando a nossa insatisfação. Devemos vigiar. Importante, vigiem. Antes de abrirmos nossa boca, precisamos pensar no que vamos falar. Porque se for para nós abrir a nossa boca para só reclamar, é melhor a gente ficar com a boca fechada. Será que as nossas reclamações, a nossa murmuração, não é porque a gente está insatisfeito? Mas eu não digo insatisfeito com uma questão que não possa ser mudada, mas uma insatisfação pessoal. Porque a gente quer que as coisas sejam do jeitinho que a gente planejou. Às vezes, a gente parece aquelas crianças birrentas, sabe? Que se joga no chão do mercado e fica gritando. Basicamente, quando murmuramos, estamos criticando alguém. E é notável como cada vez mais a gente está adquirindo esse péssimo costume. Basta a gente acessar a rede social que a gente vai ver um monte de crítica, um monte de hate. Nossa, não acredito que a fulana postou isso. Ai, é muito sem noção. Nossa, o que é essa foto? Credo, que coisa feia. Nossa, e esse louvor aqui? Horrível.
sem nenhuma presença de Deus. Ai, esse pastor aqui tá escrevendo essas bobagens? Ai, nada a ver. Nossa, muito paia. As pessoas criticam uma página, as pessoas criticam uma música, as pessoas criticam uma postagem e nisso a gente está se achando superior às outras pessoas. E a globalização, aquele excesso de informações que a gente tem hoje em dia, tem nos deixado muito murmuradores. A gente se acha mais dotado ou mais inteligente do que as outras pessoas. E daí, com isso, a gente se acha no direito de sair criticando todo mundo. A gente se acha no direito de apontar o dedo. Por isso, a Bíblia condena essa atitude. Lá no texto de Salmos 101:5 diz assim: Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Não deixe que o seu coração se torne um coração julgador. Pare de falar mal das pessoas pelas costas, dos cantores gospel ou até mesmo do governo. Mesmo que você não concorde com as atitudes do governo, nós devemos orar por eles. Mas quando eu percebo que eu estou muito murmuradora e muito crítica, eu vou para a presença de Deus. E eu oro para que Deus mude o meu coração. Para que eu consiga enxergar as coisas de uma outra maneira. Abençoe, ore, faça seu papel de ser luz. Os ímpios, eles já criticam demais. As pessoas do mundo só criticam, só sabem criticar. Nosso papel é transmitir paz, é transmitir amor. Talvez você se pergunte, mas Jesus criticou os fariseus. É verdade, ele criticou mesmo. Mas repare, ele criticou justamente os religiosos. Porque os religiosos, os fariseus, se achavam superiores aos outros. Eles se achavam num patamar acima. E nós não devemos ser como os fariseus. A murmuração na Bíblia não tem a ver com a justiça de Deus. Tem a ver com o nosso controle sobre nós mesmos. Por isso, saiba controlar as suas vontades, saiba controlar a sua língua, saiba controlar a sua vontade de murmurar, de criticar. Eu sei. É difícil para mim também. Mas o importante é que a gente esteja conectado com Deus. Só assim, conectados com Deus, que a gente vai parar de murmurar. E uma coisa que nos leva a murmurar bastante são problemas inesperados e nos leva a murmurar até contra Deus. Quando, por exemplo, vemos nossos pais enfrentar uma situação financeira difícil e às vezes a gente quer comprar aquele tênis massa, ou quer comprar um celular novo, ou quer comprar uma roupa nova, um game novo, e os nossos pais muitas vezes não têm dinheiro para comprar. Eles estão passando por uma situação difícil. Mas a gente fica lá murmurando. Ai, porque eu quero. Ai, porque todo mundo tem. Ai, porque você não me ama. Você está murmurando fazendo isso. Às vezes, a gente murmura por uma situação de saúde que nos atinge, principalmente agora na pandemia. Às vezes, de forma inesperada, a gente acaba pegando o Covid. E às vezes a gente não está preparado. Geralmente, a gente não está preparado por passar por essas situações. Mas por isso que a gente tem que estar sempre conectado com o Senhor. Porque assim a gente não vai murmurar. Eu, quando tive Covid, eu fui tentada a murmurar. Eu não entendi o porquê que nós tinha pego Covid aqui na nossa casa. Porque a gente sempre desde o começo se cuidou, a gente sempre desde o começo usou máscara, álcool, a gente não se aglomerou, a gente não saiu para lugar nenhum, só para serviços essenciais. Então eu não entendi o porquê que nós estava passando por aquilo. E eu fui tentada a murmurar, inclusive no primeiro dia que a gente desconfiou que estava com Covid, eu murmurei demais. Mas foi aí que eu me lembrei que para tudo tinha um propósito. Então eu fui para a presença de Deus, chorei bastante. Não é errado chorar quando você não concorda com alguma coisa, mas eu chorei para Deus. E deu tudo certo. Deus nos abençoou, acabou usando uma doença tão triste para abençoar a nossa vida aqui na nossa casa. Talvez o exemplo bíblico mais conhecido de murmuração sejam dos hebreus chegando a Canaã. Eles, quando viram que gigantes habitavam ali, eles murmuraram muito. Eles não esperavam por aquilo. Por isso, eles criticaram Moisés. E este exemplo na Bíblia nos mostra como a murmuração é ruim, porque, como eu falei lá no começo, nos leva a ter consequências ruins a murmuração. Os hebreus, pelo menos parte deles,
Esperavam chegar a Canaã de maneira fácil, de maneira leve, e não foi isso que eles encontraram. Eles temeram quando chegaram, eles temeram no caminho e murmuraram muito. E alguns deles chegaram até a cogitar voltar para o Egito. Você pensa só, preferir ser escravo. Jesus nunca nos escondeu que teríamos aflições. Mas, pelo contrário, ele falou para nós ficarmos firmes. No contexto, ele já estava explicando o que ele iria passar nos últimos dias dele aqui na Terra. Ao ler Gênesis 15, podemos perceber que a promessa feita a Abraão sobre a Terra Prometida já dizia que os povos hebreus iriam expulsar outros povos e queriam ser escravos no Egito. Precisamos reconhecer que Jesus em nenhum momento falou que não teríamos aflições, mas ele falou para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A murmuração na Bíblia é como um chiado. Aquele chiado, sabe? E ela perturba o coração de Deus. Imaginou ficar escutando um chiado desse? Para Deus é assim. Porque ao murmurar, a gente não está se comportando como filho amado dele. A murmuração é um barulho que incomoda. Ao ler Êxodo, nós vamos ver várias passagens que os hebreus murmuram contra Moisés. Ora pela falta d'água, ora pela falta de comida, depois por causa das guerras. E o murmurador sempre procura problemas. O murmurador, ele não consegue enxergar a provisão de Deus. Quando a gente começa a murmurar, a gente abre portas para que outras murmurações entrem na nossa vida. Por isso, fecha a porta da murmuração aí. Vamos fechar a porta da murmuração? Se a gente começa a achar que não tem nada demais criticar alguém pela internet, que não tem nada demais a gente criticar as pessoas que estão ao nosso redor, que não tem nada demais criticar pessoas que muitas vezes a gente nem conhece pessoalmente, nem sabe da vida da pessoa. Se a gente começa a achar que não tem nada a ver, a gente vai trazer problemas para a nossa vida. Porque murmurar é mais fácil do que admitir que as pessoas pensam diferente de nós. Não é mesmo? E eu vou ler um texto que está lá em Judas 1,16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Será que você adula as pessoas por interesse? Para combater a murmuração, precisamos adorar a Deus. Precisamos estar conectados com Ele. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos focar naquilo que nos traz alegria. Precisamos fortalecer a nossa fé. Quando a sua mente pensar em murmurar, mude a chave. Pense em motivos para agradecer a Deus, ao invés de motivos para reclamar. Repare que com o tempo isso vai se tornar automático na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa mais alegre, mais confiante, reconhecendo que o Senhor luta por você. E agora, eu quero que vocês fechem os olhos, que nós vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada time, Pai, na sua casa, Deus. Que cada time, Pai, tenha uma semana abençoada, Senhor Deus, cheia da Tua presença, Pai. E que nós possamos entender que a murmuração não vem do seu coração, Deus. Que vem da nossa carne, nós precisamos matar a nossa carne todo dia, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que enche o nosso coração de alegria, de paz, Deus. E que a gente consiga entender que para tudo há um propósito, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja enchendo o nosso coração, Pai, com o Teu Espírito, Deus. Para que a gente deixe de ser murmurador, Pai, que a gente deixe de ser reclamão, Deus. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja convencendo a mente de cada time, Pai, para que deixe a murmuração de lado, Pai, e foque somente no Senhor, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém. E nós nos encontramos neste mesmo canal, neste mesmo horário, semana que vem, para mais um Shape Team. Como vocês sabem, a situação do Covid piorou na nossa cidade. E temos um decreto municipal, e como nós somos submissos, né, aos decretos, nós vamos ter que cancelar o Shape Team, que estava programado para dia 5, ou seja, amanhã, porque a gente crê que a gente tem que ser obediente, né? E o decreto não permite que a gente faça aglomeração, principalmente na nossa faixa etária dos nossos teens.
Mas eu creio que quando voltar ao normal vai ser uma bênção. A gente fica triste de ter que cancelar, mas é um mal necessário. E eu tenho certeza que quando a gente puder se reunir novamente vai ser maravilhoso. Ok, gente? Tchauzinho!